O ataque inesperado zumbido silencioso das máquinas encheu os corredores da estação de mineração. Um posto avançado remoto no limite do espaço controlado pelo homem. A tripulação, embora pequena, era experiente, veterana de inúmeras missões que envolviam a extração de recursos valiosos dos asteroides espalhados pela galáxia. Durante anos, eles operaram sob o radar, despercebidos pelas poderosas civilizações alienígenas que dominavam a galáxia. Mas hoje as coisas eram diferentes. Sem aviso, os alarmes da estação soaram. Um grito estridente que reverberou através das frias paredes de metal, arrancado de sua rotina, e a tripulação correu para seus postos. Seus rostos ficam pálidos de medo e confusão. A capitã Sarah Valen, uma líder endurecida com olhos penetrantes e comportamento calmo, assumiu imediatamente o controle. Todos para os postos de batalha. Isto não é um exercício. Enquanto ela gritava ordens, os sensores da estação mostravam uma frota de navios não identificados aproximando-se a uma velocidade alarmante. Os piores temores da tripulação foram confirmados quando as naves alienígenas abriram fogo, seus avançados feixes de partículas rasgando o casco externo da estação como papel. Quem diabos são eles? O engenheiro Marcus Caldwell gritou acima do barulho, sua voz cheia de descrença. Não importa, respondeu Sarah, com a voz fria como aço. Eles estão aqui para nos destruir. Precisamos nos defender. Mas a estação estava mal equipada para tal confronto. Projetado para mineração, não para combate, tinha apenas um punhado de armas obsoletas e uma pequena equipe de segurança. As mentes da tripulação dispararam, tentando desesperadamente bolar um plano que pudesse lhes dar uma chance de lutar. À medida que as naves alienígenas se aproximavam, Sarah percebeu que a única esperança deles era enviar um sinal de socorro à Terra. O oficial de comunicações da estação, Livey, já estava em seu console, os dedos voando sobre os controles. Estou enviando uma transmissão de emergência. Esperemos que alguém esteja ouvindo. Mas antes que a mensagem pudesse ser totalmente transmitida, um impacto direto destruiu a rede de comunicação da estação. O silêncio caiu, enquanto a esperança parecia evaporar no vácuo do espaço. Estamos por nossa conta, Sarah murmurou, segurando a borda do console. A frota alienígena continuou seu ataque implacável, as defesas da estação desmoronando sob o ataque. Mas enquanto a tripulação se preparava para o fim, algo inesperado aconteceu. Uma série de explosões irrompeu de dentro das naves alienígenas, fazendo-as cambalear e quebrar a formação. A tripulação ficou chocada quando os atacantes, antes invencíveis, começaram a vacilar, com movimentos erráticos. O que está acontecendo? Marcos engasgou, os olhos arregalados de descrença. Antes que alguém pudesse responder, os sensores detectaram uma nova presença. Outra frota, muito mais avançada e poderosa do que qualquer coisa que já tinham visto, emergiu do hiperespaço. Mas essas naves eram humanas. Impossível, Sarah sussurrou, com a voz trêmula. Não tem como. Mas era verdade. Uma frota humana escondida, armada com tecnologia de ponta e envolta em segredo, chegou para salvá-los. As naves alienígenas, agora apanhadas entre dois inimigos formidáveis, tentaram recuar. Mas já era tarde demais. A frota humana desencadeou uma barragem devastadora de armas de fogo, destruindo as naves alienígenas e enviando seus restos despedaçados em espiral no vazio. Quando o último navio inimigo se desintegrou, a tripulação da estação soltou um suspiro coletivo de alívio. Mas a provação deles estava longe de terminar. Capitão, mentira, dissemos, sua voz cheia de desconforto. Estamos recebendo uma transmissão da nave líder. Eles querem falar com você. O coração de Sarah bateu forte quando ela aceitou a ligação. A imagem de um almirante de rosto severo apareceu em sua tela, com os olhos ardendo de intensidade. Capitão Valen, disse o almirante com voz rouca, sou o Almirante Alexander Krell, do TSS Valiant. Estamos monitorando sua situação. Já é hora de você saber a verdade sobre o que realmente está acontecendo aqui. A tela piscou e a imagem do almirante foi substituída pela visão da cidade humana escondida, uma enorme estação espacial autossustentável repleta de armas.
Se tecnologia além de tudo que Sarah jamais imaginou. Há décadas que nos preparamos para este momento, continuou Creel. A galáxia pensa que a humanidade é fraca, mas está errada. Construímos esta cidade para nos defendermos, para contra-atacar quando chegar a hora certa, e essa hora é agora. A mente de Sarah girava enquanto ela tentava processar o que estava vendo. As implicações foram surpreendentes. Se o que o almirante disse fosse verdade, a humanidade não era mais um ator secundário na galáxia. Eles eram uma força a ser reconhecida. O que você precisa de nós? Sarah perguntou, sua voz firme apesar do caos que acabará de se desenrolar. Junte-se a nós. Creel disse, seus olhos fixos nos dela. Juntos, mostraremos à galáxia o que significa subestimar a humanidade. Quando a tela escureceu, Sarah virou-se para sua equipe, seus rostos refletindo uma mistura de admiração e determinação. A batalha acabou, mas a guerra estava apenas começando e agora eles tinham a chance de revidar. A cidade escondida revelada. O esforço da estação era um pontinho na vasta extensão do espaço, mas a enormidade da situação que acabará de se desenrolar pesava muito sobre a tripulação. Eles sobreviveram a um ataque que deveria tê-los aniquilado, graças à intervenção oportuna da frota humana escondida. Mas agora, enquanto processavam a revelação do almirante Creel, uma nova questão surgia. O que era essa cidade escondida e como ela permaneceu em segredo por tanto tempo? Os pensamentos da capitã Sarah Valen dispararam enquanto ela seguia as instruções enviadas pelo almirante Creel. Os sistemas de danos da estação voltaram à vida enquanto a tripulação trabalhava incansavelmente para estabilizar seu posto avançado danificado. Mas mesmo enquanto reparavam os danos físicos, o impacto psicológico do que aprenderam foi mais difícil de reparar. O almirante Creel disse que a cidade está em construção há décadas. Sarah murmurou, meio para si mesma, meio para seu segundo em comando, o tenente James Jimmy O'Rourke. Como eles poderiam ter escondido algo assim do resto da galáxia? Jimmy, um homem corpulento com reputação de ser imperturbável em situações de crise, coçou o queixo, pensativo. Se alguém pudesse fazer isso, seriam os militares. Mas isso é algo completamente diferente. Os sensores da estação apitaram, chamando a atenção de Sarah de volta ao presente. A enorme frota humana que o salvou estava agora cercando sua estação, e uma nave de transporte estava atracando com eles. Um esquadrão de soldados fortemente armados desembarcou, seus uniformes estampados com a insígnia da frota terráquea Ixofleet. Sarah e Jimmy trocaram um olhar antes de irem para a doca para receber seus convidados inesperados. Os soldados, liderados por uma mulher de rosto severo e olhos azuis penetrantes, saudaram vigorosamente enquanto a câmara de descompressão se abria com um silvo. Capitão Valen. A mulher disse, sua voz afiada e autoritária. Sou a Major Helena Kerr, Terrana Ixofleet. O almirante Creel ordenou-nos que auxiliássemos nos reparos e informassemos vocês sobre a situação. Sarah retribuiu a saudação e depois assentiu. Estamos gratos pela ajuda, Major, mas tenho muitas perguntas. Tudo no devido tempo, capitão, respondeu o Major Kerr. Sua expressão é ilegível. Mas primeiro, precisamos garantir que sua estação esteja segura. Há mais coisas em jogo aqui do que você imagina. Enquanto a tripulação trabalhava ao lado dos soldados Ixofleet para fortalecer a estação, Sarah e Jimmy foram escoltados até uma sala de instruções onde o almirante Creel os esperava. A sala estava austera, iluminada apenas pelo brilho suave das telas holográficas. Creel estava ao lado de um grande holomapa, seu olhar focado na miríade de sistemas estelares e frotas retratados ali. Capitão Valen. Creel começou sem preâmbulos. O que você testemunhou hoje é apenas o começo. A galáxia é mais perigosa do que você imagina, e a sobrevivência da humanidade depende da nossa capacidade de adaptação e contra-ataque. Ele apontou para o holomapa, ampliando uma seção do espaço que estava marcada como inexplorada na maioria dos mapas estelares. Mas aqui estava repleto de detalhes intrincados, colônias, estaleiros e a própria cidade escondida, de codinome Elysium. Durante décadas, estivemos nos preparando em segredo, continuou Creel. Elísio é uma fortaleza, um farol de força e engenhosidade humana.
Desenvolvemos tecnologias muito além do que o resto da galáxia conhece e construímos alianças com outras espécies que partilham a nossa visão. Os olhos de Sarah se arregalaram ao perceber a escala do que Creel estava descrevendo. Esta não era apenas uma cidade escondida, era uma civilização oculta inteira, pronta para defender a humanidade a qualquer momento. Mas por que manter isso em segredo? Dina interrompeu, sua voz cheia de curiosidade e ceticismo. Se temos este tipo de poder, por que não usá-lo para proteger toda a humanidade? Creel se virou para encará-lo, sua expressão grave. Como a galáxia está cheia de inimigos, Tenente, alguns deles não parariam diante de nada para nos destruir se soubessem do que somos capazes. O sigilo tem sido nossa maior arma. Mas agora, é hora de mostrar à galáxia o que a humanidade realmente pode fazer. Ele apertou um botão no console e o holograma mudou para exibir uma série de símbolos alienígenas, nomes de espécies e números de frota que eram claramente formidáveis. A frota que ataca sua estação hoje era um grupo de reconhecimento do domínio Zilatra. Creel explicou, eles são uma das espécies mais agressivas e expansionistas da galáxia. Eles vinham sondando nossas defesas há anos, em busca de pontos fracos. Elysium é a nossa resposta para eles. Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os Zilatra eram notórios até mesmo no espaço humano, conhecidos por sua crueldade e por acreditarem em sua própria superioridade. Mas Elysium não pode ser apenas uma defesa, disse ela, pensando em voz alta. Você planeja partir para a ofensiva, não é? Creel acenou com a cabeça, um fogo frio queimando em seus olhos. Exatamente. Temos aguardado nosso tempo, construindo a nossa força. Os Zilatra acham que podem nos esmagar, mas não têm ideia do que somos realmente capazes. O tempo de se esconder acabou. As implicações das palavras de Creel pairavam no ar. Não se tratava apenas de defender a humanidade de uma ameaça alienígena, tratava-se de levar a luta até eles. Mostrando à galáxia que não se deve brincar com os humanos. Então, qual é o nosso papel nisso? Sarah perguntou, sua voz firme apesar da turbulência em sua mente. Sua estação foi um alvo porque fica perto de um depósito de recursos críticos que usamos para fornecer Elysium, disse Creel. Precisamos que você proteja esse depósito e garanta que nossas linhas de abastecimento permaneçam intactas. Depois disso, bem, você terá que esperar para ver. Quando o briefing terminou, Sarah não conseguia afastar a sensação de que estavam à beira de algo muito maior do que eles próprios. A galáxia estava prestes a mudar e a humanidade estava pronta para conquistar o seu lugar, por qualquer meio necessário. Protegendo o depósito, as estrelas se transformaram em raios de luz enquanto o ônibus espacial se dirigia ao depósito de recursos, codinome Outpost X-9. A capitã Sarah Varen sentou-se na cabine ao lado da Major Alina Carr, que insistiu em acompanhá-la nesta missão crítica. Atrás deles, uma equipe de soldados de elite preparava seus equipamentos, com rostos determinados e sombrios. O briefing com o almirante Creel deixou Sarah com mais perguntas do que respostas, mas uma coisa estava clara. A humanidade estava à beira de uma guerra que determinaria o seu futuro na galáxia. A existência de Elysium mudou tudo, e agora cabia a Sarah e sua tripulação garantir que o posto avançado permanecesse seguro. O posto avançado X-9 é vital para nossas operações. Major Kerr explicou enquanto se aproximavam do cinturão de asteroides onde o depósito estava escondido. É o principal centro de processamento das matérias-primas que necessitamos para os nossos estaleiros. Sem isso, as capacidades de produção da Elysium ficariam gravemente comprometidas. A nave emergiu do hiperespaço e o cinturão de asteroides surgiu à frente, um campo de rochas pontiagudas que caía no vazio. O posto avançado em si estava situado dentro de um dos maiores asteroides, camuflado por uma rede de painéis reflexivos que o tornava quase invisível aos scanners. As mãos de Sarah apertaram os controles enquanto navegavam pelo terreno traiçoeiro. Quanta resistência esperamos? A expressão do cuidado era elegível, como ela respondeu. Os Zilatra não desistem facilmente. Se eles encontraram o posto avançado, terão uma força significativa guardando. Mas temos o elemento surpresa do nosso lado.
À medida que se aproximavam do posto avançado, os sensores de Sarah captaram as assinaturas reveladoras das naves Ilatra, naves elegantes e predatórias repletas de armas. Seu coração afundou quando ela percebeu o quão em menor número eles estavam. Múltiplos contatos, ela relatou, sua voz se acalmou apesar da tensão. Parece que eles armaram um bloqueio. O cuidado não diminuiu. Esperamos isso também. Vamos perfurar e acertá-los com força. A chave é continuar em movimento. Assim que estivermos dentro do posto avançado, poderemos fortalecer nossa posição. Sarah assentiu, sua mente pensando em possíveis estratégias. Os escudos da nave não durariam muito contra as armas Ilatra, e seu próprio poder de fogo era limitado. Mas eles não tiveram escolha. Eles tinham que entrar naquele posto avançado. Tudo bem, pessoal. Ela ligou de volta para a equipe. Vamos entrar com calor e esteja pronto para qualquer coisa. Os soldados murmuraram seus agradecimentos, verificando as armas uma última vez. A nave acelerou, serpenteando pelos asteroides enquanto as naves Ilatra abriam fogo. Feixes brilhantes de energia foram lançados em direção a eles, errando por pouco enquanto Sarah manobrava a nave com precisão. Estamos pegando muito fogo. A voz de Jim estalou nas comunicações da empreitada, que monitorava seu progresso. Você não conseguirá passar por esse bloqueio. Não temos escolha. Sarah respondeu, seu foco inflexível. Estamos quase lá. Apenas segure-os por mais alguns segundos. A nave fechou quando uma explosão atingiu seu casco, mas Sarah manteve seu curso constante. Ela podia ver a entrada do posto avançado agora, uma boca escura inserida na superfície do asteroide. As naves Ilatra estavam se aproximando, o fogo de suas armas se intensificando. Agora, gritou Carr, e Sarah ativou os pós-combustores da nave, impulsionando-os para frente a uma velocidade vertiginosa. A súbita explosão de aceleração pegou os Ilatra desprevenido, e a nave passou por sua linha defensiva, mergulhando nas profundezas do asteroide. No momento em que entraram, Sarah iniciou a sequência de atracação e a nave travou na eclusa de descompressão do posto avançado com um baque satisfatório. Os soldados entraram em ação, protegendo a área enquanto a câmara de descompressão se abria. Protegendo o depósito, as estrelas se transformaram em raios de luz, enquanto o ônibus espacial se dirigia ao depósito de recursos, codinome Outpost X-9. A capitã Sarah Varen sentou-se na cabine ao lado da Major Alina Carr, que insistiu em acompanhá-la nesta missão crítica. Atrás deles, uma equipe de soldados de elite preparava seus equipamentos, com rostos determinados e sombrios. O briefing com o almirante Krell deixou Sarah com mais perguntas do que respostas, mas uma coisa era clara, a humanidade estava à beira de uma guerra que determinaria o seu futuro na galáxia. A existência de Elysium mudou tudo. E agora cabia a Sarah e sua tripulação garantir que o posto avançado permanecesse seguro. O posto avançado X-9 é vital para nossas operações. O Major Carr explicou enquanto se aproximavam do cinturão de asteroides onde o depósito estava escondido. É o principal centro de processamento das matérias-primas que necessitamos para os nossos estaleiros. Sem isso, as capacidades de produção da Elysium ficariam gravemente comprometidas. A nave emergiu do hiperespaço e o cinturão de asteroides surgiu à frente, um campo de rochas pontiagudas que caía no vazio. O posto avançado em si estava situado dentro de um dos maiores asteroides, camuflado por uma rede de painéis reflexivos que o tornava quase invisível aos scanners. As mãos de Sarah apertaram os controles enquanto navegavam pelo terreno traiçoeiro. Quanta resistência esperamos? A expressão de Carr era elegível quando ela respondeu. Os Zilrat não desistem facilmente. Se eles encontraram o posto avançado, terão uma força significativa aguardando. Mas temos o elemento surpresa do nosso lado. À medida que se aproximavam do posto avançado, os sensores de Sarah captaram as assinaturas reveladoras das naves Zilrat, elegantes veículos predatórios. Seres que estavam cheios de armas. Seu coração afundou quando ela percebeu o quão em menor número eles estavam. Múltiplos contatos, ela relatou, com a voz calma apesar da tensão. Parece que eles armaram um bloqueio. Carr não vacilou. Esperamos isso também.
Vamos perfurar e acertá-los com força. A chave é continuar em movimento. Assim que estivermos dentro do posto avançado, poderemos fortalecer nossa posição. Sarah assentiu, sua mente pensando em possíveis estratégias. Os escudos da nave não durariam muito contra as armas Zilrat, e seu próprio poder de fogo era limitado. Mas eles não tiveram escolha. Eles tinham que entrar naquele posto avançado. Tudo bem, pessoal. Ela ligou de volta para a equipe. Vamos entrar com calor e esteja pronto para qualquer coisa. Os soldados murmuraram seus agradecimentos, verificando as armas uma última vez. A nave acelerou, serpenteando pelos asteroides enquanto as naves Zilrat abriam fogo. Feixes brilhantes de energia foram lançados em direção a eles, errando por pouco enquanto Sarah manobrava a nave com precisão. Estamos pegando muito fogo. A voz de Jim estalou nas comunicações da empreitada, que monitorava seu progresso. Você não conseguirá passar por esse bloqueio. Não temos escolha. Sarah respondeu, seu foco inflexível. Estamos quase lá. Apenas segure-os por mais alguns segundos. A nave fechou quando uma explosão atingiu seu casco, mas Sarah manteve seu curso constante. Ela podia ver a entrada do posto avançado agora, uma boca escura inserida na superfície do asteroide. As naves Zilrat estavam se aproximando, o fogo de suas armas se intensificando. Agora, gritou Carr, e Sarah ativou os pós-combustores da nave, impulsionando-os para frente a uma velocidade vertiginosa. A súbita explosão de aceleração pegou o Zilrat desprevenido, e a nave passou por sua linha defensiva, mergulhando nas profundezas do asteroide. No momento em que entraram, Sarah iniciou a sequência de atracação e a nave travou na eclusa de descompressão do posto avançado com um baque satisfatório. Os soldados entraram em ação, protegendo a área enquanto a câmara de descompressão se abria. Entramos, informou Sarah, com a voz tensa de alívio. Bom trabalho, disse Carr, já indo para o painel de controle na parede. Precisamos ativar as defesas do posto avançado antes que eles nos sigam. O interior do posto avançado era um labirinto de corredores estreitos e espaços de trabalho apertados, projetados para eficiência e não conforto. Os poucos funcionários que permaneceram no posto avançado se barricaram na sala de controle e seus olhos se arregalaram de choque quando viram os recém-chegados. Capitão Valen, muito cuidado, gaguejou um dos engenheiros, claramente abalado. Não achávamos que alguém viria. Os Zilatra estão nos atacando há dias. Bem, estamos aqui agora, disse Carr rapidamente. Qual é o status das defesas? A maioria dos sistemas ainda está online, mas a rede elétrica está instável, respondeu o engenheiro. Estamos tentando redirecionar a energia dos geradores de reserva, mas os ataques de Zilatra causaram graves danos aos conduítes. Carr virou-se para Sarah. Precisamos proteger o núcleo de poder e deixar as defesas totalmente operacionais. Se o Zilatra invadiu o posto avançado, acabou. Sarah assentiu, sua mente já formulando um plano. Jimmy me encaminhou para a equipe de engenharia do Endeavour. Vamos precisar de toda a ajuda que pudermos conseguir. Enquanto a tripulação do Endeavour trabalhava para estabilizar a rede elétrica remotamente, Sarah liderou uma equipe de soldados até o núcleo de energia, localizado nas profundezas do asteroide. O núcleo era uma estrutura maciça, com paredes revestidas de conduítes que pulsavam com energia, mas os danos foram extensos. Faíscas voavam dos fios expostos e o ar estava denso com o cheiro de isolamento queimado. Vamos trabalhar, disse Sarah, arregaçando as mangas. Não temos muito tempo. Os soldados estabeleceram um perímetro enquanto Sarah e os engenheiros se dedicavam à tarefa de consertar os conduítes. O suor escorria de sua testa enquanto ela trabalhava, suas mãos se moviam com falta de prática, mas mesmo enquanto progrediam, os sons da batalha ecoavam pelos corredores. Os Zilatra começaram seu ataque. Eles estão vindo pela entrada principal, um dos soldados gritou pelos comunicadores. Precisamos dessas defesas agora. Quase lá, Sarah saiu em grade, com as mãos tremendo de esforço enquanto conectava o circuito final, o núcleo de energia zumbia e ganhava vida e as luzes piscavam em todo o posto avançado. Temos potência total, confirmou o engenheiro, com a voz triunfante. Ative as defesas,
com cuidado ordenado, e as torres automatizadas do posto avançado ganharão vida, visando os invasores de Lata. O som de tiros pesados encheu o ar enquanto as torres liberavam uma chuva de balas e plasma, derrubando as forças inimigas enquanto tentavam invadir o santuário interno. Os Ilatra lutaram com sua ferocidade característica, mas a maré havia mudado. Com as defesas do posto avançado totalmente operacionais, as forças humanas mantiveram-se firmes, repelindo onda após onda de atacantes. A batalha continuou, mas o resultado não estava mais em dúvida. Os Ilatra subestimaram a determinação de seus oponentes. Quando o último invasor foi rechaçado, Sara se permitiu um momento para respirar. O posto avançado estava seguro e as linhas de abastecimento para Elysium estavam intactas. Mas esta vitória, por mais difícil que tenha sido, foi apenas o começo. Conseguimos, Jimmy disse pelas comunicações, sua voz uma mistura de exaustão e orgulho. O posto avançado está seguro. Por enquanto, Sara respondeu, enxugando o suor da testa. Mas os Ilatra estarão de volta e, da próxima vez, trarão tudo o que têm. Cuidado deu um passo à frente. Sua expressão resoluta. Deixe-os vir. O Elísio está pronto. E nós também. Sara olhou para o posto avançado marcado pela batalha e para os rostos determinados de sua tripulação. Eles sobreviveram contra todas as probabilidades. Mas a guerra estava apenas começando. Os Ilatra cometeram um grave erro ao atacar a humanidade e logo aprenderiam que os humanos não eram derrotados tão facilmente. Com eles e um atrás deles e uma determinação recém-adquirida, Sara sabia que eles estavam prontos para o que quer que a galáxia lhes lançasse em seguida. A Aliança. A vitória no posto avançado X-9 deu à humanidade uma posição crucial na escalada do conflito, mas a capitã Sara Valen sabia que uma vitória não seria suficiente para virar a maré. O domínio Ilatra era um vasto império e suas forças eram implacáveis. Se a humanidade quisesse sobreviver a esta guerra, precisaria de aliados, e ainda por cima poderosos. Sara estava na ponte do Endeavour, olhando para as estrelas enquanto o navio acelerava em direção ao próximo destino. O almirante Krell deu-lhe uma nova missão, forjar uma aliança com uma das espécies mais enigmáticas da galáxia, o Vendedor. Os Vendedores eram uma raça de seres altamente inteligentes e tecnologicamente avançados que por muito tempo permaneceram neutros nos conflitos galácticos. Eles eram conhecidos por seu domínio da inteligência artificial e da nanotecnologia, e suas naves eram praticamente indestrutíveis. Se a humanidade conseguisse garantir o seu apoio, seria uma mudança de jogo na guerra contra os Ilatra. Mas o Vendedor também era notoriamente recluso, e convencê-los a se aliar à humanidade não seria uma tarefa fácil. Aproximando-se da base do Vendedor, Livey relatou de sua estação, com a voz tensa de antecipação. As sentinelas deles estão nos rastreando, mas não tomaram nenhuma ação hostil. Vamos continuar assim, Sara respondeu. Com os olhos estreitando enquanto ela estudava os sensores, o Vendedor tinha a reputação de ser cauteloso ao ponto da paranoia. Qualquer passo em falso pode levar ao desastre. Os comunicadores dos navios ganharam vida e uma voz profunda e melódica encheu a ponte. Embarcação não identificada, você está entrando no território soberano do fornecedor. Declare seu propósito ou seja destruído. Sara deu um passo à frente, com a voz firme. Esta é a capitã Sara Valen do US Endeavour. Buscamos uma audiência com o Alto Conselho dos Fornecedores para discutir uma aliança contra um inimigo mútuo, o domínio Ilatra. Houve uma longa pausa durante a qual a tripulação de Sara trocou olhares nervosos. Então a voz falou novamente. Seu pedido será considerado. Siga as coordenadas fornecidas e prepare-se para a escolta. Uma série de coordenação atos apareceram no console de navegação, levando mais fundo na base do fornecedor. Sara acenou com a cabeça para Lai, que definiu o curso. À medida que avançavam, dois elegantes Vendorships apareceram nos sensores, assumindo posições em ambos os lados do Endeavour. Os navios eram diferentes de tudo que Sara já tinha visto, cascos lisos e de aparência orgânica que pareciam brilhar com uma luz sobrenatural. Eles estão nos guiando. Jimmy murmurou, com os olhos arregalados de admiração. Nunca vi navios assim antes. Mantenha o foco.
Sarah o lembrou, embora não pudesse deixar de compartilhar sua admiração. O vendedor era um mistério para a maior parte da galáxia, e agora eles estavam prestes a ficar cara a cara com eles. O Endeavour seguiu a escolta dos vendedores através de uma vasta nebulosa, suas cores rodopiantes lançando um brilho misterioso sobre a nave. Ao emergirem do outro lado, Sarah lançou gás no local diante deles, uma estação espacial colossal suspensa no vazio como uma jóia. A estação era uma rede intrincada de metal e cristal pulsando com energia e cercada por centenas de fornecedores. Isso é incrível. Lai respirou fundo. Seus olhos grudados na tela de visualização. As comunicações estalaram novamente. Capitão Valen, você está autorizado a atracar. Bem-vindo ao fornecedor Prime. O Endeavour manobrou até uma das docas da estação e a tripulação se preparou para desembarcar. Quando a câmara de descompressão se abriu, Sarah e sua equipe foram recebidos por um grupo de delegados dos fornecedores, suas formas altas e esbeltas envoltas em mantos esvoaçantes de tecido iridescente. Capitão Valen, disse o delegado líder, curvando-se ligeiramente. Eu sou o conselheiro Tiller. O Conselho Superior aguarda a sua presença. Sarah retribuiu a reverência, tendo cuidado de demonstrar o devido respeito. Obrigado, vereador. Estamos honrados por estar aqui. O vendedor os conduziu pelos corredores da estação, repletos de exibições de tecnologia alienígena que pareciam muito além da compreensão humana. O ar estava repleto de um leve zumbido musical, como se a própria estação estivesse viva. Finalmente, chegaram à Câmara do Conselho, uma sala vasta e circular com teto abobadado que exibia um mapa holográfico da galáxia. Sentados ao redor da sala estavam os membros do Conselho Superior dos Fornecedores, com expressões ilegíveis. Bem-vindo, Capitão Valen, disse o líder do conselho, um vendedor mais velho com olhos que pareciam brilhar com luz interior. Ouvimos falar da luta do seu povo contra Zorat. O que você busca de nós? Sarah respirou fundo, sabendo que o futuro da humanidade poderia depender de suas próximas palavras. Buscamos uma aliança, ela começou, com a voz firme, mas respeitosa. O domínio Zorat ameaça não apenas a humanidade, mas todas as espécies livres da galáxia. Acreditamos que, estando juntos, podemos detê-los antes que nos conquistem a todos. Os membros do conselho trocaram olhares, seus pensamentos escondidos atrás de seus rostos inescrutáveis. E o que a humanidade pode oferecer em troca? O vendedor mais velho perguntou, em tom neutro. A humanidade tem seus próprios pontos fortes. Sarah respondeu, somos engenhosos, resilientes e determinados. Nossas forças, combinadas com a sua tecnologia, poderiam mudar o rumo desta guerra. Juntos, poderíamos proteger a galáxia do Zorat e garantir um futuro de paz e cooperação. A Câmara ficou em silêncio enquanto o Conselho deliberava. O coração de Sarah batia forte no peito, mas ela manteve a compostura. Esta era sua oportunidade, talvez a única, de garantir a ajuda de que tanto necessitavam. Depois do que pareceu uma eternidade, o vendedor mais velho falou novamente. Sua proposta é intrigante, Capitão Valen. Há muito tempo que observamos a agressão dos Zorat e partilhamos as suas preocupações. No entanto, o fornecedor não faz alianças levianamente. Devemos ter certeza de que seu povo é digno de nossa confiança. Sarah assentiu, entendendo a gravidade da situação. Estamos preparados para provar nosso valor da maneira que você precisar. Os olhos brilhantes do vendedor mais velho se estreitaram enquanto ele considerava as palavras dela. Muito bem, realizaremos uma série de testes para testar as capacidades do seu povo, tanto em combate como em diplomacia. Se você tiver sucesso, nos juntaremos ao seu causar. Sarah sentiu uma onda de determinação. Foi isso, a oportunidade de ganhar um aliado poderoso. Aceitamos o seu desafio, disse ela, com a voz resoluta. Não vamos decepcionar você. O vendedor mais velho inclinou a cabeça. Então está decidido. Prepare-se, Capitão Valen. Os testes começarão em breve. Quando a reunião terminou e Sarah e sua equipe foram escoltadas de volta ao empreendimento, ela não pôde deixar de sentir uma mistura de entusiasmo e ansiedade.
O caminho à frente seria difícil, mas eles tinham ido longe demais para voltar atrás agora. Se conseguissem passar nos testes do vendedor, a humanidade ganharia um aliado diferente de qualquer outro, uma força que poderia mudar o curso da guerra e garantir o seu lugar na galáxia. Mas o fracasso não era uma opção. O destino da humanidade dependia disso. Provas de valor. A empreitada permaneceu ancorada no fornecedor principal, enquanto a tripulação se preparava para os testes que determinariam se o vendedor se juntaria à humanidade em sua luta contra o domínio Zilrad. A capitã Sarah Valen sabia que os próximos dias testariam as habilidades, a determinação e a unidade de sua tripulação como nunca antes. Na sala de instruções, Sarah reuniu seus oficiais superiores, a Major Alina Kerr, o engenheiro-chefe Livey e o oficial tático Jimmy Reynolds. A atmosfera estava tensa enquanto eles revisavam as informações fornecidas pelo fornecedor sobre os próximos testes. Serão 3 provas. Sarah começou, com a voz firme apesar do peso da situação. O primeiro testará as nossas capacidades de combate. A segunda desafiará nossas habilidades e desenvoltura de resolução de problemas. O terceiro é desconhecido. O fornecedor está mantendo os detalhes em segredo. Jimmy soltou um assobio baixo. Combate, resolução de problemas e um julgamento misterioso. Parece uma verdadeira festa. Concentre-se, Jimmy, disse Kerr bruscamente. Embora sua expressão se suavize um pouco. Este é um teste sério às nossas capacidades e precisamos de dar o nosso melhor. Sarah concordou com a cabeça. O fornecedor busca mais do que apenas força. Querem ver se conseguimos adaptar-nos, inovar e cooperar sob pressão. É aí que provaremos o nosso valor. Livey, que estudava os dados atentamente, falou. A tecnologia do fornecedor está muito além da nossa. É provável que nos apresentem desafios que nunca encontramos antes. Precisamos pensar fora da caixa se quisermos ter sucesso. É exatamente por isso que conto com todos vocês, disse Sarah, seu olhar varrendo a sala. Cada um de vocês traz algo único para a mesa. Vamos precisar de todo esse conhecimento para superar isso. A equipe trocou acenos determinados, a gravidade da situação tomando conta deles. Tudo bem. Sarah concluiu, vamos trabalhar. Não temos muito tempo para nos preparar e o fracasso não é uma opção. Teste 1. O Crisol. O primeiro teste ocorreu em um enorme campo de treinamento holográfico dentro da estação do vendedor. A simulação foi projetada para replicar um campo de batalha, completo com terreno acidentado, obstáculos e forças hostis. O vendedor os informou que o teste mediria sua eficácia no combate contra uma variedade de inimigos. Enquanto Sarah e sua equipe estavam na plataforma de partida, eles observaram os arredores. A paisagem era um deserto árido, com rochas irregulares e ruínas em ruínas espalhadas pelo horizonte. O céu era um turbilhão de nuvens escuras e relâmpagos, lançando um brilho sinistro sobre o campo de batalha. Não estamos mais no Kansas, Jimmy murmurou, apertando ainda mais o rifle. Fique atento, Sarah ordenou. Esta é apenas uma simulação, mas precisamos tratá-la como se fosse real. Não sabemos o que o fornecedor tem reservado para nós. Uma voz ecoou pela simulação, profunda e ressonante. O julgamento começa agora. Sobreviva e elimine todos os hostis. Quase imediatamente, o chão tremeu quando adversários robóticos, projetados para imitar os Ilatra, emergiram das sombras. Eram figuras elegantes e metálicas com olhos vermelhos brilhantes e armas de plasma, movendo-se com precisão humana. Aí vêm eles! Carr gritou, erguendo a arma quando a primeira onda de inimigos cobrar. A batalha foi feroz. Os inimigos robóticos eram implacáveis, atacando com precisão coordenada. Sarah liderou sua equipe com calma determinação, direcionando o fogo e coordenando seus movimentos para superar o inimigo. Eles usaram o terreno a seu favor, protegendo-se atrás de rochas e ruínas e armando emboscadas para as forças que avançavam. O tiro certeiro de Jimmy acertou os inimigos à distância, enquanto as habilidades de combate corpo a corpo de Kerr mantiveram a equipe segura no meio da luta. O raciocínio rápido de Piolho permitiu que ela invadisse os sistemas de simulação, desabilitando temporariamente as unidades inimigas e dando à equipe uma vantagem crucial.
Apesar dos seus esforços, o inimigo continuou avançando, onda após onda. A simulação foi projetada para levá-los ao limite, testando sua resistência e trabalho em equipe. Não podemos continuar assim para sempre. Jimmy gritou enquanto recarregava o rifle, o suor escorrendo pelo rosto. Não precisamos, Sarah respondeu, com a voz firme. Só precisamos sobreviver a eles. Concentre-se em permanecer vivo e proteger uns aos outros. A equipe continuou lutando, com movimentos sincronizados como uma máquina bem lubrificada. À medida que a batalha avançava, Sarah notou algo, um padrão no comportamento do inimigo. Os adversários robóticos eram implacáveis, mas não se adaptavam às táticas do time. Eles estavam seguindo uma rotina definida. Eles são previsíveis. Sarah gritou, sua mente acelerada. Eles não estão mudando sua abordagem. Se conseguirmos quebrar o padrão, poderemos acabar com isto. Os piolhos acessaram rapidamente os sistemas de simulação novamente, em busca de um ponto fraco. Existe um nó de controle central para a simulação. Se pudermos desativá-lo, poderemos acabar com toda a força inimiga. Cadê? Kara exigiu, disparando uma rajada de plasma contra um robô que avançava. Lai apontou para uma estrutura imponente ao longe, parcialmente obscurecida pela tempestade. Lá, mas é fortemente vigiado. Sarah tomou uma decisão precipitada. Vamos dividir e conquistar. Jimmy, cuidado. Você segura a linha aqui. Lai e eu correremos para o nó de controle. Sobre isso, Jimmy respondeu, assumindo uma posição defensiva com cuidado. Sarah e Lizzie correram em direção à estrutura, esquivando-se do fogo inimigo enquanto avançavam pelo campo de batalha. Quanto mais se aproximavam, mais intensa se tornava a resistência, mas eles prosseguiram, sabendo que o seu sucesso poderia mudar o rumo do julgamento. Ao chegarem à base da estrutura, Lai rapidamente acessou um terminal próximo, seus dedos voando sobre os controles. Estou dentro. Dê-me um minuto para desativar o nó. Você tem 30 segundos. Sarah gritou, atirando nos inimigos que se aproximavam para ganhar mais tempo para Lai. Os segundos passaram, parecendo uma eternidade. No momento em que as forças inimigas se aproximavam, Lai soltou um grito triunfante. Entendi. Com um toque final de tecla, o nó de controle foi desligado e os adversários robóticos congelaram no lugar antes de cair no chão. O campo de batalha ficou em silêncio, a tempestade se dissipou quando a simulação chegou ao fim. Julgamento concluído, entoou a voz profunda. Eficácia no combate. Aceitável. Sarah e Lai trocaram um olhar de alívio ao se juntarem aos outros. Eles haviam passado no primeiro teste, mas sabiam que os desafios mais difíceis ainda estavam por vir. Teste 2, o último. Após uma breve pausa, a tripulação da empreitada foi conduzida ao local do segundo teste, um enorme labirinto bem no coração da estação de vendas. O labirinto era uma rede complexa de corredores cheios de armadilhas, quebra-cabeças e becos sem saída. O objetivo era navegar por ele e chegar à câmara central dentro de um período de tempo limitado. Este é um teste de nossas habilidades e desenvoltura de resolução de problemas. Sarah disse enquanto eles estavam diante da entrada do labirinto, precisaremos trabalhar juntos para encontrar o caminho. Lai estudou a entrada, sua mente analítica já trabalhando em possíveis estratégias. O fornecedor é conhecido por sua inteligência e precisão. Este último não será um simples labirinto. Provavelmente foi projetado para desafiar nossa lógica e criatividade. Cuidado! Sempre o acrescentou o estrategista, devemos esperar armadilhas e obstáculos que nos forçarão a pensar por conta própria. A velocidade é importante, mas não podemos nos dar ao luxo de nos apressar e cometer erros. Jimmy sorriu, sempre gostei de quebra-cabeças. Vamos ver o que eles têm. À medida que entravam no labirinto, as paredes mudavam, criando novos caminhos e fechando outros. A iluminação era fraca e o ar estava denso com um cheiro de máquinas e ozônio. Cada passo parecia uma viagem ao desconhecido. O primeiro desafio que encontraram foi uma série de placas de pressão no chão, cada uma com um símbolo diferente. As paredes eram revestidas com painéis correspondentes, cada um exibindo uma sequência de símbolos.
Parece um quebra-cabeça de reconhecimento de padrões. Lai observou, seus olhos examinando os painéis. Precisamos pisar nas placas na sequência correta para destravar a porta. Alguma ideia sobre o padrão? Sarah perguntou, estudando os símbolos. Lai apontou para os painéis. É uma sequência de 5 eixos. A soma dos 2 símbolos anteriores determina o próximo da série. Só precisamos seguir o padrão e pisar nos pratos na ordem certa. Com a orientação de Lai, eles navegaram com sucesso pelas placas de pressão e pela abertura da porta, revelando a próxima seção do labirinto. À medida que avançavam mais profundamente no labirinto, os desafios tornavam-se mais complexos. Uma câmara exigia que eles resolvessem um quebra-cabeça mecânico, alinhando engrenagens e alavancas para abrir uma passagem. Outro forçou-os a trabalhar juntos para desativar uma série de fios de laser, onde um único passo em falso desencadearia uma armadilha mortal. Apesar dos obstáculos, a coordenação e a confiança mútua da equipe nunca vacilaram. Eles confiaram em seus pontos fortes individuais. O intelecto da mentira. A mente tática do cuidado. Os reflexos rápidos de Jimmy e a liderança de Sarah para superar cada provação. Finalmente, chegaram à câmara central, onde um grande e intrincado quebra-cabeça os aguardava. As paredes estavam cobertas de símbolos brilhantes e no centro da sala havia um pedestal com interface holográfica. Este deve ser o desafio final, disse Sarah, estreitando os olhos. Estamos ficando sem tempo. Precisamos resolver isso rapidamente. Lai estudou os símbolos, com a mente acelerada. É um quebra-cabeça lógico. Cada símbolo corresponde a um elemento diferente: fogo, água, terra e ar. Precisamos organizá-los na ordem correta para ativar a interface. À medida que a equipe trabalhava junta para resolver o quebra-cabeça, o labirinto parecia se fechar em torno deles, as paredes se deslocavam e o chão tremia. A pressão foi intensa, mas eles mantiveram o foco e determinação para vencer. Com segundos de sobra, eles completaram o quebra-cabeça e a interface holográfica se iluminou, abrindo a porta final. Eles haviam chegado ao fim do labirinto. Julgamento concluído, anunciou a voz profunda. Resolução de problemas e desenvoltura. Satisfatório. A equipe se permitiu um breve momento de comemoração, mas sabia que o mais difícil ainda estava por vir. O misterioso terceiro julgamento. Terceira prova, o espelho. A tripulação da empreitada estava numa câmara circular, as paredes revestidas com superfícies lisas e reflexivas que pareciam se estender para sempre. O ar estava denso de expectativa enquanto aguardavam o julgamento final. Ao contrário dos testes anteriores, o fornecedor não forneceu informações sobre o que esperar. É isso, disse Sarah, sua voz ecoando na vasta câmara. O julgamento final. Fique atento e esteja pronto para qualquer coisa. A voz profunda e ressonante do locutor do vendedor encheu a câmara mais uma vez. A terceira provação é um teste da sua verdadeira natureza, de quem você é quando todo o resto é eliminado. No espelho, você enfrentará seus medos mais profundos, suas maiores dúvidas e a verdade sobre quem você é. Somente enfrentando esses desafios internos você provará seu valor. À medida que a voz desapareceu, a câmara começou a mudar. As superfícies reflexivas brilharam e, de repente, cada membro da equipe se viu sozinho. Rodeada por imagens do seu próprio passado, das suas memórias e dos seus medos, Sarah estava numa versão escurecida da ponte da empreitada, o ar pesado com o peso do fracasso. Ela viu sua tripulação imóvel em seus postos, o navio danificado e à deriva. As naves do domínio Zuerat surgiram fora da tela de visualização. Suas armas apontavam diretamente para ela. Você nunca foi feito para ser capitão. Uma voz sussurrou, ecoando pela ponte. Você os levou à morte. Você falhou com eles. As palavras foram profundas, mas Sarah cerrou os punhos, recusando-se a ser influenciada pela ilusão. Não vou deixar esse medo me controlar, ela disse em voz alta. Cometi erros, mas não vou deixar que eles me definam. Sou responsável pela minha tripulação e farei o que for preciso para protegê-los. Enquanto ela falava, a ilusão começou a desaparecer. A escuridão se dissipou à medida que sua determinação se fortalecia.
Ela não estava mais sozinha. Sua tripulação estava com ela, viva e bem. As naves Zuerat se dissolveram no nada, substituídas pelas conhecidas estrelas do espaço. Quer se viu em uma paisagem devastada pela guerra, o chão cheio de escombros e os corpos de soldados caídos. Ela estava cercada pelos fantasmas de seu passado, camaradas que ela havia perdido em batalha, com olhos acusadores. Você poderia ter nos salvado, disse um deles. A voz deles estava cheia de dor. Você nos deixou morrer. Oh! Coração de Kerr doeu de culpa, mas ela se forçou a enfrentar o espectro. Carreguei o peso dessas perdas todos os dias, respondeu ela, com a voz trêmula. Mas não vou deixar isso me paralisar. Aprendi com meus erros e luto para honrar sua memória. Não permitirei que seu sacrifício seja em vão. Os fantasmas desapareceram lentamente, o campo de batalha se transformando em uma campina pacífica. Kerr sentiu uma sensação de paz tomar conta dela, sabendo que ela havia enfrentado seus demônios e saído mais forte. Lady se viu em um laboratório estéril, com o zumbido das máquinas enchendo o ar. Ela estava cercada por equações e dados, o peso das expectativas pressionando-a. As vozes de seus pais ecoavam em sua mente, exigindo perfeição, sucesso e conquistas. Você nunca será bom o suficiente, zombavam as vozes. Você sempre ficará aquém. Lady sentiu a pressão familiar do perfeccionismo, o medo do fracasso a atormentando, mas respirou fundo, concentrando-se. Sou mais do que minhas conquistas, disse ela com firmeza. Não sou definido pelas expectativas dos outros. Eu sou quem eu escolho ser. E isso é o suficiente. O laboratório se dissolveu e foi substituído pelo calor de um jardim ensolarado. Lady sorriu, sentindo a sensação de liberdade que ela não conhecia antes. Jim estava de volta ao seu planeta natal, cercado pelas imagens e sons familiares de sua infância. Ele viu sua família, seus amigos e a vida que havia deixado para trás para ingressar na frota estelar. Uma voz o chamou, uma voz cheia de saudade. Por que você nos deixou? Ele perguntou. Você abandonou tudo que conhecia por uma vida de perigo e incerteza. Jimmy sentiu uma pontada de saudade de casa, mas endireitou os ombros. Saí porque queria fazer a diferença, disse ele, com voz decidida. Eu queria proteger aqueles de quem gosto e lutar por algo maior do que eu. Sempre vou valorizar de onde vim, mas meu lugar é lá fora, com minha equipe, fazendo a diferença. A cena mudou e Jimmy se viu de volta à empreitada, cercado por seus amigos. A dúvida que permanecia em seu coração desapareceu, substituída por um profundo senso de propósito. À medida que cada membro da tripulação enfrentava suas provações internas, a câmara começou a retornar ao seu estado original. As superfícies reflexivas derreteram, revelando a equipe unida mais uma vez. A voz profunda do locutor do fornecedor falou pela última vez. Teste concluído. Você enfrentou seu verdadeiro eu e saiu vitorioso. O Conselho Superior do Fornecedor irá agora considerar seu pedido de aliança. A tripulação da empreitada permaneceu unida, exausta, mas triunfante. Eles enfrentaram não apenas os desafios impostos pelo fornecedor, mas também as dúvidas e os medos dentro deles. Independentemente do que acontecesse a seguir, eles sabiam que tinham provado o seu valor, não apenas para o fornecedor, mas para si próprios. O veredicto. A tripulação do empreendimento ficou diante do Conselho Superior do Vendedor, com seus corações batendo com antecipação. Os julgamentos terminaram, mas o seu destino, e o destino da aliança da humanidade com o Vendedor, agora estava nas mãos destes seres enigmáticos. A Câmara do Conselho de Fornecedores era uma visão inspiradora. As paredes eram adornadas com entalhes intrincados que pareciam retratar a história do povo vendedor, suas vitórias e derrotas, sua sabedoria e conhecimento. No centro da Câmara estava o Conselho Superior, 5 figuras altas e majestosas vestidas com vestes brilhantes que pareciam mudar de cor com a luz. Seus rostos estavam cobertos por capuzes, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Sarah estava na vanguarda de sua tripulação, com postura reta e expressão composta, embora por dentro sentisse o peso do momento caindo sobre ela. Ao lado dela, cuidado, mentira, e Jim esperou em silêncio,
seus rostos refletindo uma mistura de esperança e receio. O conselheiro do fornecedor líder, mais alto que os outros e exalando uma aura poderosa, deu um passo à frente. Quando ele falou, sua voz era profunda e ressonante, ecoando por toda a câmara. Capitã Saravalin e a tripulação da empreitada, começou o conselheiro, seu olhar percorrendo o grupo. Você completou as provações propostas com honra e habilidade. Você demonstrou sua habilidade em combate, seu intelecto e, o mais importante, sua força interior. Estas qualidades são altamente valorizadas pelo nosso pessoal. Sara assentiu, com o coração batendo forte no peito. Era esse o momento para o qual eles estavam trabalhando. No entanto, o conselheiro continuou, e a tensão tomou conta do ar. A decisão de se aliar ao seu povo não é algo que tomamos levianamente. O domínio Shilerite é um inimigo formidável e o custo desta aliança pode ser alto. Sara sentiu uma pontada de ansiedade, mas forçou-se a manter a calma. Ela sabia que agora era o momento de falar, de fazer um apelo final pela aliança de que tanto necessitavam. Conselheira, ela começou, com a voz firme e sincera, entendemos os riscos envolvidos em nos aliarmos. O domínio Shilerite é uma ameaça a toda a vida senciente e não podemos enfrentá-los sozinhos. Mas juntos, humanos e vendedores, temos a oportunidade de detê-los, de proteger os nossos mundos e de garantir a sobrevivência de inúmeras civilizações. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Ao longo da história, alianças foram forjadas em tempos de grande necessidade. É nestes momentos que mostramos a nossa verdadeira força, não apenas na batalha, mas na nossa capacidade de nos unirmos, de encontrarmos pontos em comum e de permanecermos juntos contra um mal maior. O conselheiro olhou para ela em silêncio por um longo momento, com uma expressão ilegível. A câmara estava tão silenciosa que Sara podia ouvir as batidas do seu próprio coração, batendo em seus ouvidos. Finalmente, o conselheiro falou. Suas palavras carregam o peso da convicção, Capitão Varin. Você mostrou que você e sua tripulação são dignos de nosso respeito. A decisão do Alto Conselho será divulgada em breve. Com isso, os conselheiros se viraram e saíram da câmara, deixando a tripulação aguardando intenso silêncio. Os minutos pareceram horas enquanto estavam na câmara vazia, cada membro da tripulação perdido em seus próprios pensamentos. Sara tentou permanecer otimista, mas a incerteza a atormentava. Finalmente, as portas do outro lado da câmara se abriram e os conselheiros retornaram, com expressões tão enigmáticas como sempre. O conselheiro principal deu um passo à frente, seus olhos fixos nos de Sara. Após cuidadosa deliberação, anunciou o conselheiro, o Conselho Superior do Fornecedor chegou a uma decisão. Nós nos uniremos ao seu povo na luta contra o domínio Zilata. Uma onda de alívio e triunfo tomou conta da tripulação, mas eles permaneceram calmos, conscientes de que este era apenas o começo de uma longa e difícil jornada. No entanto, acrescentou o conselheiro, em tom grave, a nossa aliança tem condições. O vendedor não entrará diretamente em combate, a menos que seja absolutamente necessário. Nosso papel será de suporte, fornecendo a você nossa tecnologia avançada, inteligência e assistência estratégica. Em troca, nós espere que seu povo mantenha os mais altos padrões de honra, disciplina e respeito nesta aliança. Traição ou desonra não serão toleradas. Sara assentiu, compreendendo perfeitamente a gravidade das palavras do conselheiro. Você tem a nossa palavra. Honraremos esta aliança com o máximo respeito e integridade. O conselheiro inclinou a cabeça. Então está acordado. O vendedor e a humanidade permanecerão unidos contra o domínio Zilatra. Que a nossa força combinada ponha fim a esta ameaça. A aliança. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades à medida que a aliança entre o vendedor e a humanidade começava a tomar forma. A bordo do empreendimento, a tripulação trabalhou incansavelmente para integrar a tecnologia do fornecedor que estava sendo compartilhada com eles, armamento avançado, escudos e sistemas de comunicação que dariam à humanidade uma vantagem muito necessária no conflito que se aproximava. Lee estava em seu elemento, mergulhando nas maravilhas tecnológicas do fornecedor com um entusiasmo que beirava a obsessão. Ela ficou maravilhada com a elegância e a eficiência de seus sistemas,
aplicando avidamente o que aprendeu à própria tecnologia do empreendimento. O navio, já formidável, estava se tornando um navio de última geração que poderia enfrentar os navios de guerra mais poderosos dos Ilatra. Enquanto isso, Jimmy estava passando por treinamento intensivo com especialistas em combate de fornecedores. O estilo de luta do vendedor era diferente de tudo que ele havia encontrado, fluido, preciso e altamente disciplinado. Ele estava determinado a dominar suas técnicas, sabendo que cada vantagem poderia significar a diferença entre a vida e a morte nas batalhas que viriam. Aker assumiu o papel de coordenação com o estrategista militar do fornecedor. Juntos, eles começaram a desenvolver um plano abrangente para conter os avanços dos Ilatra. O conhecimento do fornecedor sobre as táticas e fraquezas do domínio foi inestimável, e Aker rapidamente adaptou suas próprias estratégias para incorporar essas novas informações. Sarah, como capitã, participou de inúmeras reuniões com líderes de fornecedores, discutindo tudo, desde coordenação de frota até relações diplomáticas. Ela ficou impressionada com a sabedoria dos vendedores e sua dedicação à aliança, mas também sentiu neles uma profunda cautela, uma relutância em se comprometerem totalmente com a guerra. Ela entendeu a hesitação deles. As apostas eram incrivelmente altas e o vendedor tinha muito a perder. Certa noite, após um longo dia de negociações, Sarah se viu sozinha em seus aposentos, olhando para as estrelas. O peso da responsabilidade pesava sobre seus ombros. Ela sabia que a sobrevivência da humanidade, e possivelmente a sobrevivência de inúmeras outras espécies, dependia do sucesso desta aliança. Um toque suave interrompeu seus pensamentos e a porta de seus aposentos se abriu. Aker entrou, sua expressão séria. Capitão. Os cuidados começaram, seu tom indicando a urgência de sua visita. Acabamos de receber uma transmissão do comando da Frota Estelar. O domínio Shirete lançou uma ofensiva massiva contra uma de nossas colônias exteriores. Eles estão nos atingindo com força e não temos certeza de quanto tempo nossas forças conseguirão resistir. O coração de Sarah afundou. Os Shirete não perderam tempo em intensificar o conflito. A que distância estamos da colônia? Sarah perguntou, já formulando um plano. Com as atualizações que fizemos, podemos chegar lá em menos de um dia. Cuidado respondeu. Mas mesmo com a ajuda do fornecedor, será uma luta difícil. Sarah assentiu, sua determinação endurecendo. Não temos escolha. Temos que ir. Não podemos deixar o Shirete acabar com o nosso povo. Cuidado concordou com a cabeça. Informarei a tripulação e prepararei o navio para a partida. Quando Aker se virou para sair, Sarah a chamou. Elina, ela disse, sua voz suavizando. Estamos prestes a enfrentar um dos maiores desafios de nossas vidas. Quero que saiba que confio em você completamente. Aconteça o que acontecer, enfrentaremos juntos. Aker sorriu, uma rara expressão de calor atravessando suas feições geralmente severas. Eu não aceitaria de outra maneira, capitão. A batalha do Novo Horizonte empreitada correu pelo espaço a toda velocidade. As estrelas passavam enquanto a tripulação se preparava para a batalha que se aproximava. A colônia exterior, New Horizon, era um mundo agrícola vital que fornecia alimentos a várias outras colônias. A sua perda seria um golpe devastador para o esforço de guerra humano. À medida que se aproximavam da colônia, os sensores da nave captaram sinais de uma enorme frota Shirete em órbita, bombardeando a superfície com poder de fogo implacável. As defesas do planeta estavam aguentando, mas por pouco. Ficou claro que o Shirete pretendia destruir tudo e não deixar nada para trás. Capitão, estamos captando sinais de socorro de vários transportes civis que tentam evacuar o planeta. Lai relatou, com a voz tensa. Mas estão a ser interceptados por combatentes Shirete. Eles não durarão muito. Mire nesses lutadores e abra caminho para os transportes. Sarah ordenou. Cuidado, qual é o status de nossos fornecedores aliados? Aker verificou rapidamente os relatórios de status. A frota deles está fora de rota. Mas eles só chegarão dentro de uma hora. Estamos sozinhos até então. Sarah respirou fundo, sabendo que os próximos minutos poderiam decidir o destino da colônia. Tudo bem,
pessoal. É isso. Precisamos ganhar tempo para esses transportes escaparem e segurarem o Shiurat até que o vendedor chegue. Vamos mostrar a eles do que é feita a empreitada. A tripulação respondeu com determinação sombria, cada membro assumindo sua posição e se preparando para a luta de suas vidas. A empreitada entrou na briga, com suas armas recém-atualizadas em chamas. Canhões laser e torres de plasma dispararam em uníssono, eliminando os caças Shiurat com precisão. Os escudos do navio absorveram o fogo recebido, mantendo-se firmes sob o ataque. Mas as forças de Shiurat eram vastas, e para cada navio inimigo destruído, mais pareciam tomar o seu lugar. Capitão, os transportes civis estão relatando que limparam bem a gravidade do planeta, informou Jimmy. Eles estão saltando para a Varpa agora. Ótimo, disse Sarah, com alívio evidente em sua voz. Concentre todo o poder de fogo nas naves capitais Shiurat. Precisamos paralisar a frota deles antes que o vendedor chegue. A empreitada desencadeou uma saraivada de torpedos contra o destroyer Shiurat mais próximo. As explosões rasgaram seu casco e fizeram com que ele se desviasse do curso. Mas o Shiurat retaliou com vingança, suas naves capitais travando a empreitada e bombardeando-a com fogo pesado. Escudos reduzidos para 50%. Como todos, suas mãos voando sobre os controles enquanto ela trabalhava para redirecionar a energia. Não podemos aguentar muito mais disto. Mantenha-nos na luta. Lee, Sarah urde, com os olhos fixos na exibição tática. Os cuidados nos encontram um ponto fraco em sua formação. Precisamos romper. Kerr analisou os movimentos do inimigo, procurando qualquer sinal de vulnerabilidade. Ali, disse ela, apontando para uma lacuna entre duas fragatas Shiurat. Se conseguirmos atravessar essa lacuna, poderemos ficar atrás das linhas deles e atingir diretamente a nave de comando. Faça isso, Sarah ordenou. Jimmy, leve-nos a toda velocidade. A empreitada avançou, evitando por pouco o fogo inimigo enquanto disparava entre as duas fragatas. A manobra foi arriscada, mas valeu a pena. A nave rompeu pela abertura e ficou cara a cara com a nave de comando Shiurat, um enorme dreadnought repleto de armas. Mirem seus motores e conjuntos de armas, ordenou Sarah. Vamos derrubar essa coisa. As armas da empreitada ganharam vida, atingindo o couraçado Shiurat com extrema precisão. Os escudos da nave de comando tremeram e falharam, deixando-a vulnerável ao ataque implacável da empreitada. Mas assim que a vitória parecia estar ao alcance, uma nova onda de reforços de Shiurat emergiu do hiperespaço, cercando a empreitada por todos os lados. A situação era terrível. Eles estavam em menor número, desarmados e sem tempo. Capitão, não podemos detê-los por muito mais tempo. Ly avisou, sua voz tingida de desespero. Sarah sabia que precisava fazer uma escolha. Eles poderiam continuar a luta e correr o risco de serem destruídos, ou poderiam recuar e esperar a chegada da frota de vendedores. Mas recuar significava deixar a colônia indefesa, e isso era algo que ela não suportava fazer. Antes que ela pudesse dar a ordem, um flash de luz preencheu a tela e a frota de vendedores emergiu do hiperespaço, suas elegantes naves prateadas deslizando em formação. A maré da batalha mudou instantaneamente quando o vendedor entrou na briga, suas armas e táticas avançadas esmagando-as. Forças de Shiurat. Comandante da frota do fornecedor para se esforçar. Uma voz estalou nas comunicações. Nós protegemos você. Vamos terminar isso. O coração de Sarah se encheu de gratidão e determinação. Obrigado, comandante. Vamos derrubar esses bastardos. As forças combinadas da empreitada e da frota vendedora pressionaram o ataque, desmantelando sistematicamente a frota Shiurat. Um por um, os navios inimigos caíram, até que a outrora imponente armada foi reduzida a destroços fumegantes. Com a última nave Shiurat destruída, o campo de batalha ficou em silêncio. A empreitada estava desgastada e machucada, mas ainda intacta. A tripulação soltou um suspiro coletivo de alívio, sabendo que haviam sobrevivido a mais uma provação angustiante. A New Horizon relata que as forças Shiurat na superfície se renderam. Kerr relatou, com um raro sorriso no rosto. A colônia está segura.
Sarah permitiu-se um momento de satisfação silenciosa. Eles haviam vencido a batalha, mas a guerra estava longe de terminar. A estrada à frente. Nos dias que se seguiram à Batalha de New Horizon, a aliança entre a humanidade e o Vendedor ficou mais forte. A vitória foi significativa, mas todos sabiam que o domínio Shi'Urate não seria derrotado facilmente. A guerra continuaria e os desafios futuros seriam ainda maiores. A bordo da empreitada, a tripulação trabalhou incansavelmente para reparar os danos da batalha e se preparar para a próxima missão. O navio tornou-se mais do que apenas um navio. Foi um símbolo de esperança e resiliência, um testemunho do que poderia ser alcançado quando diferentes povos se unissem por uma causa comum. Sarah ficou na ponte, olhando para as estrelas. Ela sentiu um renovado senso de propósito, uma determinação de levar esta guerra até o fim, não importa o custo. Ela sabia que a jornada pela frente seria difícil, mas também sabia que eles não estavam sozinhos. O Vendedor, antes distante e distante, provou ser um verdadeiro aliado. Juntos, eles desferiram um golpe contra o Shi'Urate, juntos, continuariam a luta. Ao olhar para sua tripulação, cada um ocupado com suas tarefas, ela sentiu um profundo sentimento de orgulho. Eles chegaram tão longe, enfrentaram tantos desafios e ficaram mais fortes a cada um deles. Ela sabia que qualquer que fosse o futuro, eles o enfrentariam juntos, unidos, determinados e prontos para lutar pela liberdade de todos. Capitão, a voz de Kerr interrompeu seus pensamentos. O comando da frota estelar acaba de nos enviar novas ordens. Querem que lideremos uma força-tarefa para retomar uma série de postos estratégicos ao longo da fronteira. Vai ser difícil. Sarah sorriu, sentindo a familiar onda de adrenalina. Difícil é o que fazemos de melhor. Defina um rumo, comandante. Vamos trabalhar. Os motores do Endeavour ganharam vida enquanto o navio se dirigia ao seu próximo destino. As estrelas se estendiam diante deles, uma fronteira vasta e infinita cheia de perigos e possibilidades, e assim a tripulação do Endeavour embarcou no próximo capítulo de sua jornada, que testaria sua coragem, sua determinação e seu vínculo inquebrável. Mas o que quer que estivesse pela frente, eles sabiam que estavam prontos. Porque eles eram mais do que apenas uma tripulação. Eles eram uma família. E juntos enfrentariam o caminho à frente, não importando aonde ele levasse.